Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone e hoje nós vamos estar conversando um pouco mais sobre a história da Grécia Antiga. Hoje nossa conversa vai ser sobre a cidade de Atenas. É, como vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, o território grego ele era bem diferente na Idade Antiga do que a gente conhece hoje, mas algumas cidades já se destacavam. Naquela época eram chamadas de polis, né? E uma dessas grandes polis era Atenas. Uma diferença que a gente tem da Atenas de hoje, que é a capital do território grego, é que Atenas, da história antiga, ela era uma cidade-estado, né? Eram cidades assim com poder individual, não tinha essa relação de cidade, estado, país como nós conhecemos hoje. Aqui vocês podem observar que nós temos a imagem, né, da deusa Atena. Ali ao fundo nós verificamos na imagem de cima uma configuração, né, da cidade, como era ali um grande templo na parte mais alta da cidade e as demais construções na parte inferior. Vocês podem observar que Atenas ela era cercada, por um lado, por montanhas, né? E por outro, era cercado pelo mar. Então, isso fazia com que ela fosse uma cidade assim, que precisava estar bastante atenta à questão das invasões territoriais, porque não tinha muito para onde você correr. Então, ou você tinha as montanhas, ou você tinha à frente, né, o litoral. E aí o que acontece? Esse território, ele era um território bastante pobre, então, assim, para que eles pudessem sobreviver, foi necessário que se desenvolvesse a navegação marítima, né, para poder explorar novos ambientes e estar encontrando outras localidades, geralmente na direção do Mediterrâneo, para estar fazendo trocas comerciais, né? O território grego ele era importante como produtor de vinho, azeite, então assim, eles usavam esses itens que eles produziam para fazer outras trocas, né, para ter os materiais que eram necessários para a ciência deles, né? A sociedade ateniense, ela era composta, né, era dividida em setores. Então, assim, você tinha o cidadão ateniense, que era aquela pessoa filha de pai e mãe ateniense, né, maior de 21 anos, então esse rapazinho ele tinha direito político, ele era o top dos tops, né, na sociedade ateniense. E aí depois, uma outra classe, né, na verdade subdividida, eram aqueles que não eram os cidadãos atenienses. Então, a mulher, ela, na Grécia, em Atenas, ela tinha um conceito bem diferente da mulher espartana. A mulher ateniense, ela era preparada para servir o esposo, entendeu? Ela era a especificidade da vida dela era as atividades domésticas. Uma segunda classe eram os metecos. O que eram os metecos? Eram os estrangeiros. Esses estrangeiros, eles é, eram cidadãos não nascidos, né? Não eram filhos de pais e mães atenienses. Então, eles poderiam vir, poderiam residir em Atenas, poderiam ter toda aquela prática comercial, mas eles não tinham direitos políticos. E aí, uma outra subdivisão eram os escravos. Os escravos, na sociedade grega e na história antiga em geral, ele é bem diferente da escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que foi aquele processo escravocrata intenso, né, de envolvendo questões raciais. Então, assim, na Grécia, em Roma, em geral, não era exatamente esse contexto que envolvia a escravidão. Mas, assim, você ser um possuidor de escravos representava, era uma questão de status social. Então, quanto mais escravos você tinha, você era mais prestigiado na sociedade. Por exemplo, quando você tinha uma quantidade inferior de escravos, era um sinônimo de pobreza. E a proporção chegava para cada pessoa de ter até 20 escravos. Então, assim, era um número
muito grande. Uma questão interessante aqui, ó, esse texto que nós trouxemos aqui é o texto do livro didático, né? Ele traz vários registros, só que ele não traz nenhum texto específico sobre a mulher. É o que mostra que ainda hoje, né, na nossa sociedade, por mais que nós mulheres lutemos para ter o nosso espaço, às vezes acontecem esses equívocos, né? De até mesmo o livro didático ele excluir certas informações, né? E a história ela é exatamente isso, né? Ela não é feita apenas do que se registra, ela é feita do que se fala, mas ela também é composta daquilo que se cala, né? Então, é importante nós termos esse conceito em mente, que mesmo que um determinado tema ele não esteja representado no livro, não significa que aquilo seja menos importante, né? Vamos aqui no próximo slides algumas imagens para representar basicamente como era composta. Então vamos lá. O cidadão ateniense, quem que era? Era aquele carinha que tinha as melhores roupas, né? O melhor poder econômico. Se nós fôssemos comparar com a nossa sociedade hoje, ele seria um grande político, um grande empresário, um grande produtor, né? Um grande fazendeiro. E aí, assim, um conceito muito interessante, né? Na Grécia, e especificamente em Atenas, lá é o berço da filosofia, né? O berço da democracia. Então, assim, a sociedade grega, a sociedade ateniense, ela se achava muito superior à sociedade espartana, porque a sociedade espartana ela era preparada para a guerra. E a ateniense não, a ateniense era a classe intelectual, né? Eram os inteligentes, os políticos, né? É, Até tem uma definição muito interessante feita por Aristóteles, né, que ele diz que o homem ele é um animal político, porque ele tem essa necessidade de estar discutindo, de estar vivendo em sociedade. Aqui, ainda sobre o cidadão ateniense, tem uma charge muito interessante aqui, ó. Detesto gente que abusa dos outros, né? E você tá lá, os grandes cidadãos, né, os imponentes, e observem que, olha só, estão sentados, o banquinho deles ali são os escravos, né? Então, assim, chega a ser irônico, né? Na verdade, essa é a mesma intenção. Detesto gente que abusa dos outros, né? Mas eles eram seres assim tão evoluídos, né? Mas eles não abriam mão das práticas de servidão. Aqui a segunda classe aqui, os metecos, por exemplo, né? Quem eram? Eram os estrangeiros. Então, aqui na época, aqui você pode observar que tem diferentes trajes, né? Representando diferentes sociedades que residiam, diferentes povos, né? Que se mudavam para Atenas. Se nós fôssemos comparar hoje com a nossa realidade, os metecos, eles eram os viajantes, sabe? Aquele que precisa se mudar para ter uma condição de vida melhor em um outro local, aquele que. Então, por isso eu trouxe essas imagens contemporâneas para a gente fazer uma associação mesmo com a nossa realidade. Vamos contextualizar aqui no Brasil, por exemplo, né? Os metecos, olha só. Jacan e Paola ali do Masterchef, que são francesa e argentina, né? Que vieram para o Brasil ganhar vida. Então, assim, os metecos não significava necessariamente que eram pessoas, né, de baixa condição financeira, não necessariamente. Então, assim, os metecos, eles poderiam ser pessoas que exerciam práticas comerciais consideráveis, né, de um certo poder aquisitivo, porém, eles eram destituídos de poder político. E aí, uma terceira subdivisão que eu fiz aqui, os escravos. Então, você pode observar aqui nessa cerâmica feita na época da Grécia Antiga, que você observa ali o senhor, né, e o servo ali, se desdobrando, né, para fazer as vontades do seu senhor. Então, basicamente, a servidão na Grécia, em Atenas, ela não necessariamente configurava castigos físicos, aquela condição de vida subhumana que nós associamos aqui ao que foi no Brasil, né? Mas quem que era o escravo? Ele era aquele responsável pelas atividades domésticas,
ele era aquele que, sabe, acompanhava o seu senhor, que era aquele que precisava estar ali, sabe, bajulando, fazendo todas as vontades. Até por isso eu trouxe é, essa imagem aqui do Crow e da Teresa Cristina, que é um conceito ainda bem presente, né, de uma novela que teve aqui no Brasil, sobre essa relação de subserviência, de, sabe, de poder incondicional, de, de um ser humano se sentir completamente superior ao outro. Então, basicamente, a servidão em Atenas, ela tinha essa outra faceta, essa questão de, como eu já disse antes, o ter escravo, ele representava poder. Então, assim, você tinha que ter aquela pessoa para estar ali atendendo a todos os seus desejos, né? O escravo, ele era também aquele que cuidava da lavoura do seu senhor. Até por isso eu trouxe essa imagem que representa aqui, né? Alguém observando lá enquanto o outro trabalha. Eu trouxe imagens aqui contemporâneas para a gente associar que ainda hoje, né, por mais que seja que nós repensamos esses conceitos de escravidão e de servidão, indiretamente eles ainda estão muito presentes na nossa sociedade, né? Essa ideia do ser humano usufruir das forças do outro, sabe? Essa questão de superioridade, porque para muito além da parte trabalhista, a escravidão ela está relacionada a isso, ao ser humano tomar posse do outro, né? Bom, aí uma, um dos grandes marcos, né, que surgiu na sociedade ateniense foi essa transição da aristocracia para a democracia. Porque até meados do século XVIII a.C., aliás, do século VIII a.C., Atena era governada por um rei, né, digamos assim. E esse monarca, ele tinha a função de juiz, ele tinha as funções religiosas, as funções militares, então ele tinha plenos poderes sobre toda a sociedade. Mas com o decorrer do tempo, as pessoas perceberam poxa, isso não tá legal, né? Uma única pessoa tomando todas as decisões, né? Decidindo por todos, e aí começou a se pensar uma nova forma de governo. Então, surgiram discussões, reivindicações, né? É, a classe aristocrata, que apesar de serem os poderosos e tudo mais, eles não tinham direito político. Então, falou que, poxa vida, né? Nós temos o poder financeiro, mas nós não podemos decidir a que rumo a nossa sociedade vai. Então, essas reivindicações, elas tiveram bons resultados na época, né? E aí surgiram, foi o início das leis escritas, né? Essa prática que nós temos hoje de ter todo um conjunto de lei, a Constituição, isso nasceu lá na Antiguidade. E aí, Drácon, né? O nome ficou marcado na história como que teve essa responsabilidade lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, de foi aquele cara que tomou essa decisão. Poxa, vamos construir um conjunto de leis, né, para reger essa sociedade. Outro nome que também se destacou foi Solon. Solon, vamos comparar aqui para a nossa realidade, foi a princesa Isabel aqui no Brasil. Foi aquele cara que falou, poxa, chega de escravidão, então agora todo aquele cidadão que era escravo, mas veja bem, o cidadão. E quem era o cidadão que nós vimos ali atrás? O cidadão era aquele cara maior de 21 anos, que tinha direito político, filho de pai e mãe ateniense, né? Então, esses caras, os cidadãos que se tornaram escravos, por que se tornaram escravos? Geralmente eram os pequenos proprietários, né? Que por problemas financeiros não tinham condições de pagar suas contas, e aí eles se tornavam escravos. Outros escravos também eram os prisioneiros de guerra. Mas então, assim, os carinhas que eram cidadãos atenienses, que eram escravos, aí Solon determinou que não, chega, esses
esses companheirinhos nossos aqui agora, eles não serão mais escravos, né? Essa é uma das grandes conquistas, né, que marcou aquele período, né, marcou toda uma conquista política, né? E isso deu origem a um novo modo de governança em Atenas, que foi o que nós conhecemos como democracia. Demo, né, vem do povo, então, democracia, né, essa palavra significa o poder na mão do povo. A gente, vale nós destacarmos também, que a função do Clístenes, que governou Atenas dos anos 510 a.C. a 507 a.C. Então, para ele instituir um termo que nos, ainda hoje soa muito familiar, que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. Isso é muito bonito, né? Nós pensarmos assim, nossa, todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. Só que vamos fazer a ressalva, todos os cidadãos. Quem são os cidadãos? Nós já revimos agora há pouco. Então, assim, apenas eles têm direitos perante a lei. Não é esse conceito que nós usamos hoje, né? De que todos mesmo, todos nós somos iguais. E, na verdade, nós sabemos que, ainda assim, apesar de todos os avanços, mas é isso na prática não é, né? Nós não somos todos iguais. Somos por direito, mas na prática nós não somos, né? Infelizmente, essa questão do direito, né? Do que é por direito, do que é realmente posto em prática, isso não foi restrito na Grécia Antiga, Atenas. Isso é presente na nossa sociedade hoje, né? E essa democracia dada em Atenas, ela então, portanto, ela era pertencente à elite, ela era patriarcal por quê? Porque excluía a mulher da democracia. Então, fazia parte da democracia a elite, a aristocracia, né? Todo o patriarcado, os homens, né, maiores de 21 anos e tudo mais, e excluía os escravos. Então, portanto, era uma democracia elitista, patriarcal e escravista. Naquela época, como nós vemos aqui essa ilustração de um quadro que representa, né, a democracia, você pode ver ali ao fundo um grande templo, né? Eles conheciam como eclésia. Essa eclésia era a Assembleia do Povo. Então, nesse local, as pessoas se reuniam para estar tomando as decisões, né, sobre o destino da cidade que seria feito, né, os projetos, né, que seriam votados. E uma coisa que é bem interessante aqui, na eclésia, na Assembleia do Povo, é que quem votava a lei tinha um conselho formado por 500 pessoas, né, 500 homens, obviamente, que decidiam, né, diferente de hoje, né? Hoje a nossa democracia, nós escolhemos alguém para decidir por nós, né? Então, assim, nós podemos perceber que a democracia ateniense, embora tinha algumas falhas, tinha alguns pontos positivos, né, que são bem relevantes, né? Então, assim, a democracia que nós temos hoje, ela tem alguns avanços, mas também tem alguns retrocessos, né? Porque hoje, naquele período, muito embora quem decidisse também fosse tinha aquele grupo seleto, mas era um número maior de pessoas. Hoje não, né? Hoje nós vamos lá e, ingenuamente, nós escolhemos alguém que vai tomar as decisões por nós, né? Então, nós podemos observar aqui nesse quadro também, olha só, olha a posição que está a mulher ali, ó. A mulher está ali na base, né? Mulher, escravo, e ali em destaque, né? Os grandes aristocratas, né?
Então, pessoal, a título de fixação mesmo, né? Eu trouxe esse texto que está contido no livro didático de vocês, que foi tomado como base para a preparação dessa aula, as comparações, como eu já falei nos slides anteriores, né? Que há várias diferenças entre a democracia atual e a antiga democracia ateniense. Vimos, por exemplo, que Atenas somente parte dos homens adultos constituía o grupo de cidadão, isso é, tinha direitos a partir da vida política. Hoje, em uma sociedade democrática, a cidadania ela é uma condição que todos os seus membros têm direitos. Fique bem claro, todos nós temos direitos. Não que isso seja na prática, né? Não que seja, todos nós tenhamos acesso ao que é nosso por direito. Outra grande diferença é que em Atenas a democracia era direta, ou seja, todos os cidadãos apresentavam-se pessoalmente na Assembleia para votar sobre diferentes assuntos da vida política. Já a maioria dos sistemas democráticos atuais é representativa, ou seja, o cidadão elege os políticos, prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, deputados e senadores para representá-los nos diferentes órgãos da administração pública. Como nós vimos anteriormente, a imagem, né, da democracia ateniense, e olhem só, eu trouxe aqui, a título de nós refletirmos mesmo, né, uma imagem, né, isso aqui representa possivelmente no final da década de 70, 80, que essa foto foi gravada, foi registrada, registra o período de ditadura, né, que ocorreu aqui no Brasil por mais de 30 anos, né, que aconteceu na década de 60, 70 e 80. Essa frase muito marcante, né, a música ela que foi usada para manifestar, mas ela é um trecho da música do Chico Buarque, Amanhã Vai Ser Outro Dia. Apesar de você, essa música é uma música muito interessante, né, que era um manifesto, o que deixa bem explícito, né, que apesar da nossa democracia, ela tem essas nuances, né, esse período que marcou, esse período violento, marcou o nosso Brasil, ele aconteceu em um regime democrático, né? Vejam bem, então é algo para nós pensarmos, né? Ficarmos alerta, né? Sobre o que tem acontecido, sobre o que já aconteceu e sobre o que realmente pode, a que rumo nossa democracia pode tomar. Contextualizando aqui, pessoal, essa informação também está presente no livro. Segundo o IBGE, as mulheres elas compõem mais da metade da população brasileira. Na cidade onde nós moramos, né? Qual a quantidade de homens e mulheres eleitos para os cargos políticos? Essa metade, né? 50%, isso corresponde, gente? Né? Fica essa questão, né? E por que é importante nós termos mais mulheres na política? Eu trouxe aqui uma foto, né? Que essa foto é bem atual, ela traz o nosso quadro do Poder Legislativo, os nossos vereadores, e aí vocês podem olhar, são 9, né? Dos 9, nós temos apenas 3 mulheres e os outros 6 são homens. Então, assim, isso é algo a se pensar, né? O que nós podemos fazer para estar mudando esse quadro, né? Nós mulheres buscarmos mais representatividade política, muito embora, né, o nosso quadro aqui, as mulheres que nos representam, nós estamos muito bem representadas. São apenas 3, mas 2 são formadas em direito, e uma delas, né, que muitos de vocês vão conhecer, se ainda não conhecem, é professora da nossa escola, né, da Escola Oscar Soares, professora da disciplina de História. Então, assim, diga-se de passagem, as 3 mulheres que nós temos no nosso quadro político, nós estamos muito bem representadas. Mas aí fica, né, essa reflexão, né, por que esse número ainda não é proporcional, né? Porque a mulher, ela só muito recentemente, ela tem tido, né, oportunidade política. Vamos comparar com a sociedade ateniense, em que a mulher não tinha nenhum direito. No Brasil não é muito diferente. Até a década de 30, a mulher não tinha nenhuma representação política, né? Na República Velha, a mulher não tinha
não tinha espaço, né? E isso reflete no nosso quadro hoje.